Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe. É uma honra para a gente, uma alegria imensa falar sobre uma temática tão importante que é a desidratação. Afinal de contas, é um período aí bem calorento em que tudo muda na rotina de nossas crianças, né? Bom dia, Selma. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui. E realmente é um tema assim bem relevante, né? O que é a desidratação infantil, doutora? A desidratação é quando o paciente ele vai ter uma perda excessiva de água e essa perda ela não é compensada. Quais as causas dessa desidratação? As principais causas são o vômito e a diarreia, principalmente a diarreia, que por aí a criança vai estar perdendo líquido, vai estar perdendo água. O agente principal, né, mais frequente que vai causar essa perda dessa água seria o rotavírus, né? O rotavírus é o vírus principal frequente das diarreias graves. No Brasil, com a vacinação, tem reduzido bastante o índice de óbitos em crianças menores de 5 anos. Nós, graças a Deus, temos assim uma cobertura muito boa, né, no Brasil da vacinação. Aquela vacina que a gente faz com 2 meses de idade, com 4 meses de idade, pelo SUS, também é feita no setor particular. A vacinação, a gente consegue evitar os óbitos infantis. É claro que tem também fatores de risco. O pessoal com a classe assim, mais desfavorecida, classe de baixa renda, tem a desnutrição, pessoas que não têm acesso, por exemplo, à água potável, né, a saneamento básico. Então, isso vai piorar e vai levar a um quadro de desidratação, um quadro de diarreia mais grave. Quais os sintomas, doutora, dessa desidratação? Aquela pele ressecada, mas não é aquela pele ressecada de estar descamando. É aquela pele que quando você faz, por exemplo, uma prega abdominal, ela demora a voltar, aquela pele menos elástica. A criança faz menos xixi, chora sem lágrima, está com os olhos mais fundos. E se for uma desidratação mais grave, ela vai estar mais molinha, mais quietinha, mais prostrada, que é o que a gente chama de letárgica. Então, são sinais que chamam a atenção. Qual a gravidade da desidratação? Foi publicado no ano passado, em 2023, um documento novo pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a SBP. Nesse documento foram criados uns planos que a gente chama de plano A, B e C. O que é que significa isso? Através das manifestações clínicas da criança, ou seja, dos sintomas que a criança apresenta, a partir daí a gente traça o plano de tratamento, que são esses planos que eu falei, A, B e C, né? Através das manifestações, a gente vai traçar o tratamento de acordo com a gravidade da criança. O plano A seria o tratamento que a gente vai fazer em domicílio. São crianças que nós vamos prevenir essa desidratação. O plano B são crianças que já estão com a desidratação, mas a desidratação leve. Essas crianças, elas vão ter perdido menos de 10% do peso. O plano C já são crianças graves, a gente já considera uma desidratação grave. Então, apenas essa do plano C que nós consideramos desidratação grave, porque elas já perderam mais de 10% do peso. Já são crianças que já estão letárgicas, como estava falando. Essas sim vão para a hidratação venosa, que é o quê? Aquele soro na veia. Você não quer comer, a criança não quer beber. E uma coisa que eu sempre falo no consultório, criança quando está doente, qualquer doença, ela geralmente ela não come. A gente que é mãe fica desesperada porque a criança não quer comer. E eu sempre falo, isso não é nem tanto problema, né? O que não pode é a criança não querer beber, não aceitar nenhum líquido, porque criança que não aceita líquido é igual a internação. Por quê? Porque ela vai desidratar. E criança desidratada é igual soro na veia. Doutora, com relação a essa questão, por exemplo, da gravidade, né, do tipo C, Sim. a mãe não levando para o hospital para que essa criança tenha atendimento médico, o que pode acontecer em decorrência dessa gravidade? De uma forma geral, né, assim, qual a gravidade de uma desidratação? Se a criança tiver assim vários episódios, vamos dizer, de uma diarreia, vai interferir no crescimento da criança, né? A criança, ela vai ter um atraso no seu crescimento, um atraso no seu desenvolvimento, né? Pode evoluir para uma desnutrição e risco de óbito. Agora, num caso pontual, igual você me perguntou, não levou para ser atendida, risco de óbito. Então, precisa ser levada a um atendimento. Qual é o exame que detecta a desidratação? Não existe um exame assim laboratorial para você detectar uma desidratação. Por quê? Porque esse exame é um exame clínico. Você vai examinar o paciente, você vai observar aquele choro sem lágrimas, os olhos fundos, a pele da criança, vai fazer a prega abdominal, vai conversar com a mãe, perguntar: a criança está urinando? Vai olhar, por exemplo, as mucosas, a boquinha da criança. Tem reserva salivar? O que é isso? Se a criança está tendo saliva na boquinha, se a boquinha está molhada. Então, por aí você já observa se a criança está desidratada ou não. Então, o exame da desidratação, ele é clínico. Agora, existem alguns exames para você perceber a causa dessa desidratação. Você pode fazer alguns exames de sangue, pesquisas do vírus, do rotavírus nas fezes, aqueles casos de, por exemplo, uma diarreia moderada para grave. E mesmo assim, você não pode fazer de imediato.
Porque se a criança estiver muito desidratada, você colhe, por exemplo, um hemograma, esse hemograma ele vai estar concentrado, porque ela Verdade. está muito desidratada. Então, você vai fazer uma avaliação, às vezes, errônea daquele hemograma. Às vezes, você vai ver que está com uma infecção muito grave, que às vezes não é verdade. Então, você vai fazer uma expansão naquela criança, e após essa expansão, você vai colher com segurança um exame para poder ter uma avaliação verdadeira, fidedigna. E a partir dali, você vai estar avaliando, mas só nesses casos. Não é toda criança que vai chegar, você já vai estar colhendo sangue. Então, tem casos indicados. Doutora, aproveitando o gancho, eu gostaria de perguntar, com relação às crianças que amamentam, né? Porque tem mães que Sim, amamentam até ali o que é estabelecido até 6 meses, outros sim. estende até um ano. É, Ou 2 anos. isso, aquele ponto que você mencionou com relação à criança não estar aceitando nenhum alimento, nenhum líquido. O Uhum. leite materno, ele substitui ou não? Ele é importante, mas é necessário ter a água, um soro. Criança que está com diarreia realmente infecciosa, um quadro agudo de diarreia, e ela está em amamentação, está amamentando, a mãe deve e pode continuar a amamentação, porque isso vai ajudar. Então, ela não tem que suspender ou substituir por, ah, eu vou dar água agora, eu vou dar, não posso amamentar. Não, ela continua amamentando. E tem mães que gostam de dar o Gatorade, tem gente que orienta a dar o Gatorade. Ah, eu vou dar o Gatorade. Não pode. É bem importante Evitar o ressaltar isso. Gatorade é proibido, evitar refrigerantes, sucos adocicados, né? Se for dar o suco, por exemplo, tira o açúcar, né? Verdade, Se for criança menor de 1 ano, nem pode dar suco, né? Se for menor de verdade. 2 anos, açúcar de jeito nenhum, independente de estar com diarreia ou sem diarreia, é suco sem açúcar. Como evitar a desidratação infantil? Primeira coisa, a vacinação. Queria até falar em relação à diferença da vacina do SUS para particular, porque às vezes as pessoas desconhecem, né? Ah, mas tem diferença? Então é importante saber, pelo menos conhecer, né? Não estou dizendo que a vacina do SUS é ruim de forma alguma, né? Até porque a maioria da população tem acesso apenas à vacina do SUS. Se a pessoa tiver possibilidade de fazer a vacina particular, tem que saber que existe uma diferença, né? Verdade, é fundamental. É fundamental saber. A vacina do SUS, a rotavírus, ela é uma vacina monovalente. Ela protege contra apenas uma cepa do vírus. E ela é feita com 2 meses de idade e com 4 meses de idade. Então, são apenas 2 doses. E a vacina da clínica particular, ela é realizada com 2 meses, com 4 e com 6. Então, tem uma dose a mais, Muito né? bom. E ela é pentavalente. Como o nome já fala, ela protege contra 5 tipos de vírus, 5 cepas. Então, ela é mais abrangente. A vacina do SUS é ruim de forma alguma. Ruim é quando você não faz a vacinação, né? Verdade. Então, o importante é fazer. Então, a primeira medida seria essa: você fazer a vacinação do seu filho. O filho tem que estar vacinado. Segunda medida, sempre ofertar água potável, que seria água filtrada ou água fervida. Ter cuidado com os alimentos que chegam até o seu filho. Chegou em casa, lava as mãos antes de sentar na mesa. Sempre lavando as mãos durante a preparação dos alimentos. Então, são cuidados básicos. Fala um pouco sobre a questão daquelas medicações que cessam os vômitos. A medicação de escolha, né, é um dancetrona, é a medicação que a gente usa hoje para as crianças, né? Mas todo paciente tem indicação de usar pelo guia prático que foi atualizado agora em 2023, é indicado apenas para o plano B. O plano A gente não usa, porque geralmente os pacientes que estão no plano B, os pacientes que Aham. têm os vômitos persistentes. Então, só aquele paciente que está com os vômitos persistentes que a gente orienta a usar um dancetrona. Essas medicações que a gente usa para diarreia, que eu estou falando, né? Sim, A aham. gente já usa o zinco de 10 a 14 dias, mas tudo com avaliação médica. E a Fundamental. dosagem de acordo com a idade, E né? Se for um bebê menor que 6 idade, meses, é peso, de uma né? forma. Se for maior que 6 meses, já é de outra forma, né? Verdade. Tem os probióticos. O que é que os probióticos fazem? Eles vão reduzir o tempo da diarreia. Mas a gente sabe que se a gente chegar na farmácia, vão ter N probióticos. Os Realmente. probióticos, eles vêm, nesses últimos tempos, vêm sendo assim bem estudados. Bem, cada um é um probiótico diferente indicado para diferentes casos. Para cada Então, né, situação. existe a diarreia, por exemplo, por causa do uso de um antibiótico, né, secundário ao uso de um antibiótico. Existe a diarreia devido a uma infecção. Então, existe o probiótico indicado para cada situação. Eu não posso pegar qualquer antibiótico porque ele está, por exemplo, mais barato, ou porque o balconista da farmácia me indicou, porque às vezes não vai resolver aquele Sim, caso. Foram estudados os probióticos e apenas 3 cepas de probióticos é que são indicadas. muito Então, não é bom. qualquer probiótico, né? Você poderia citar essas 3 cepas? Eleutério,
é o Boulard e o LGG. São as 3 cepas estudadas até o momento. Como tratar a desidratação? É aquele paciente que não está desidratado, não perdeu peso, então ele não vai estar com boca seca, ele não vai estar com olho fundo, mas ele já tem indicação de usar um zinco, né? Aham. Estou falando aquele paciente que está com a diarreia, né? Sim, Vamos sim. imaginar. Mas ele não está desidratado, mas ele já tem indicação de usar um zinco, né? De usar um probiótico, de evitar a desidratação. Então, eu vou entrar com soro de reidratação oral, orientar que a mãe dê líquido para ele, principalmente a água mesmo. Se tiver aleitamento materno, né? Peito. Permanecer. E o zinco de 10 a 14 dias, porque às vezes a mãe pensa assim, não, já melhorou, dei 5 dias e para de dar, né? É, Mas tem que usar de 10 a seguir. 14 dias, e ele vai cicatrizar o intestino da criança. Porque Sim. imagina que a diarreia, ela sai bem líquida, não sai bem líquido? Bem, Então, e passa muito rápido, é, então sai arrastando tudo sim, e vai descamando toda aquela pele, o realmente. epitélio do intestino. Então, o intestino ele precisa cicatrizar. E quem que vai fazer isso? Quem vai ajudar a fazer isso? É o zinco. Então, se eu não dou aquele tempo, se eu suspendo a medicação antes, não dá tempo. Então, pode ser que lá na frente eu volte a ter outra diarreia, mas às vezes sem infecção, sem nada. Realmente. É o epitélio, né? Ele descamou. Então, eu preciso completar todo aquele tratamento. Doutora, dentro desse contexto do zinco, por exemplo, tem Uhum. mães que usam de rotina o zinco com o filho. Probióticos podem ser usados independente, por exemplo, de diarreia, vômitos, porque existem muitas orientações, inclusive em internet, por especialistas que fazem acompanhamento de que é importante o uso do probiótico de uso diário, é o zinco, vitamina D, ômega 3. Existe nada comprovado, assim, nenhum estudo que recomende o uso de ômega 3 em criança. Ainda não tem. Não existe essa recomendação de ômega 3. E a gente vê que tem muita orientação. A vitamina D, a recomendação que tem é para você usar até 2 anos de idade. E depois disso, só se tiver algum exame alterado mostrando alguma deficiência, igual a gente É adulto. Você verdade, só vai usar se realmente tiver uma deficiência e precise usar. Usar porque eu quero usar, não tem recomendação também, né? realmente. Da mesma forma o zinco. Então, só vai usar se tiver uma deficiência. Não vai usar assim para uma prevenção, não tem essa recomendação do uso do zinco dessa forma. Muito bom. Tem que ter realmente uma necessidade de usar.